Bom, vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na primeira parte. Na primeira parte do estudo, nós vimos as religiões politeístas. O que são as religiões politeístas? Que possuem vários deuses. Foi isso que nós vimos na primeira parte. Se você ainda não viu o vídeo da primeira parte do estudo desse capítulo, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima que você será direcionado para o vídeo da primeira parte. Então, politeísmo, vários deuses. Nós estudamos brevemente os deuses da Mesopotâmia, os deuses do Egito e os deuses gregos. Agora, nós iniciaremos a segunda parte. E nós falaremos agora sobre as religiões monoteístas. Monoteístas vem da palavra único, ou um. Um Deus, que é a diferença das religiões da primeira parte, que eram vários deuses. Agora, as religiões terão apenas um único Deus. E nós estudaremos principalmente nessa segunda parte o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu deixei aqui na frente o nome do seu Deus, respectivo, para que nós possamos fazer uma referência. No judaísmo é o Jeová ou Javé, são esses dois nomes. No cristianismo, que é mais conhecido por nós, tem Jesus Cristo. E no islamismo, Alá. Então, monoteísmo. Tudo bem? Pessoal, eu quero fazer um alerta aqui para vocês. O objetivo dessa aula é conhecer as religiões apresentadas no livro. Nós não iremos fazer julgamentos sobre as crenças religiosas. Vamos manter aqui o respeito a todas as religiões. Tudo bem? Vamos em frente então. Então nós vamos falar agora das religiões monoteístas. Eu fiz aqui um breve resuminho aqui no cantinho, né? Nós vamos falar agora da religião judaísmo, que está aqui no texto. Judaísmo. No judaísmo, o Deus é o Jeová ou Javé. O profeta é o Abraão. O povo é o hebreu. E o livro sagrado dessa religião é o Torá. Vou ler para vocês aqui um pouquinho. Judaísmo. A religião dos hebreus, povo que viveu no Oriente Médio na antiguidade, é a mais antiga crença monoteísta. Para o judaísmo, Abraão havia recebido uma revelação de um Deus único, chamado Javé ou Jeová. De acordo com a tradição judaica, obedecendo a uma ordem divina, Abraão teria guiado o povo hebreu da Mesopotâmia para Canaã, terra prometida, território que hoje corresponde à Palestina. Pessoal, é muito comum nós vermos histórias sobre o judaísmo. Tem reportagens que passam no jornal. Nós temos também algumas leituras na Bíblia que retratam, no Velho Testamento, que retratam sobre os povos judeus. E é muito comum encontrar conteúdo sobre o judaísmo, sobre os povos judeus. Inclusive, quando nós estudamos lá a primeira, segunda guerra mundial, nós vemos que o Hitler, o líder do povo alemão, perseguiu os judeus, ou seja, os seguidores do judaísmo. Vocês vão estudar isso mais à frente. Tudo bem? Essa aqui é a primeira religião monoteísta, ou seja, que possui apenas um único Deus, que nós estamos estudando. E agora vamos para a próxima, que é o cristianismo. Cristianismo. Eu fiz aqui uma breve revisãozinha no cantinho, para ficar mais fácil para a gente entender. Quem que é o Deus do cristianismo? Jesus Cristo, um único Deus. Bem?
Lembrando que nós estamos falando sobre as religiões monoteístas. Quem que é o profeta dessa tradição aqui? A tradição religiosa. As profecias sobre a vinda do Messias, que no caso aqui é Jesus Cristo, elas eram previstas, elas eram identificadas nos livros do judaísmo, da religião anterior que nós estudamos, no livro Torá. Então, os profetas, existem vários, eles estão na tradição judaica, tudo bem? Povo, judeus e não judeus, né? De acordo com a tradição religiosa do cristianismo, nós descobrimos que o cristianismo é para os judeus e para os não judeus, ou seja, os descendentes dos povos judeus e os descendentes de outros povos. É comum nós encontrarmos essa definição. E o livro sagrado desse povo é a Bíblia. Então, Deus é Jesus Cristo, profetas existem vários e podem ser encontrados na tradição judaica. O povo são os judeus e os não judeus, e o livro é Bíblia. Tudo bem? Vou fazer uma leitura para vocês aqui. Cristianismo. Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vinda de um Messias que salvaria a humanidade. Para os cristãos, Jesus Cristo seria essa figura enviada por Deus. Os primeiros cristãos expandiram suas pregações para praticamente toda a região do Mar Mediterrâneo, e em 380 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Trata-se de uma das religiões com maior número de adeptos no mundo. Porém, ela passou por inúmeras mudanças ao longo dos séculos, e hoje há diferentes segmentos religiosos que acreditam em Jesus Cristo. Então, acredito que o cristianismo é a religião mais conhecida entre nós. Lembrando aqui, conforme o texto fala, existem várias outras religiões que adotam Jesus Cristo como Deus. Nós temos o catolicismo, temos as religiões protestantes, algumas religiões espíritas, as religiões neopentecostais também adotam Jesus Cristo. Então, o cristianismo dentro desse cristianismo, segundo a tradição, existem muitas religiões que possuem até algumas divergências, mas existem muitas religiões que se enquadram nessa categoria cristianismo. Lembrando que eu não estou aqui para julgar uma religião ou outra, nem para comparar o que uma segue ou outra. Estou apenas trazendo aqui o apontamento do que o próprio livro traz. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos agora para a última religião monoteísta do Oriente Médio, que é o islamismo. Eu fiz aqui também um resuminho para vocês. Profeta do islamismo é Maomé. Deus Alá. Livro. O livro é o Alcorão. E o povo do Oriente Médio, mas não só. Existem praticantes do islamismo espalhados por todos os países do planeta. Vou fazer uma leitura aqui para vocês também, para a gente entender melhor isso. Islamismo. O islamismo surgiu no período medieval. Também é uma importante religião monoteísta, com seguidores em todo o mundo, especialmente no Oriente Médio, na África e em alguns países da Ásia e da Europa. A religião começou por volta do ano 610 com o profeta Maomé, que, de acordo com a crença islâmica, atendendo ao chamado do arcanjo Gabriel,
recebeu revelações de Deus. Essas ações foram escritas no Alcorão, livro sagrado do islamismo, que contém suas práticas e seus ensinamentos fundamentais. Então, pessoal, nós vimos aqui as 3 principais religiões monoteístas do Oriente Médio, que nós vimos lá o judaísmo, o cristianismo e agora, por último, nós vimos o islamismo. Importante dizer, né, frisar com bastante força aqui, que são religiões monoteístas, ou seja, um único Deus. Ok? E também é importante frisar que essas 3 religiões elas guardam semelhanças entre si. Em algumas citações do livro do judaísmo é possível encontrar referências que são adotadas pelo cristianismo e algumas referências que são adotadas pelo islamismo. Tudo bem? Elas guardam algumas semelhanças, algumas origens, digamos que elas se originam ou elas têm citações em seus livros que citam outras religiões ali que possuem ali uma mesma matriz, judaísmo, cristianismo, islamismo. Elas guardam algumas semelhanças. Tudo bem?